a doutrina da Trindade Santa nos escritos patrísticos do período ali pré-Nicéia, né? Vamos aqui para mais uma análise crítica textual em defesa da fé cristã. Então vamos tratar do assunto da patrística. Não é de hoje que os unitaristas afirmam de forma preconceituosa, na ignorância de suas pobres percepções teológicas, que a doutrina da Santa Trindade foi estabelecida somente depois do Concílio de Constantinopla, em 381 d.C. É o que eles afirmam. Os adeptos mais conhecidos do unitarismo, as Testemunhas de Jeová, os judeus ortodoxos e também vários outros grupos sectários que vêm se popularizando nos últimos tempos, ainda mais na internet, se valem desse pobre argumento para desconstruir a sagrada doutrina bíblica e também assegurada pela boa tradição cristã desde a sua fundação em seus primórdios. Vale ressaltar aqui, antes de tudo, que essa mesma doutrina está perfeitamente ancorada nas Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo, sendo mais expansiva, óbvio, e objetiva no Novo Testamento. São inúmeras passagens bíblicas que evocam a triunidade consubstancial do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, nesse breve artigo aqui eu quero me ater somente à confissão de fé da Igreja Primitiva. Cristãos de boa reputação e de reputação inquestionável, de testemunhos irretocáveis que sustentavam a doutrina muito tempo antes dos concílios de Nicéia, em 325, e do concílio de Constantinopla, em 381 d.C. Tal evidência antiga da patrística refuta brilhantemente tais desinformações dos unitaristas, de que essa doutrina da Santa Trindade seria uma doutrina pagã que só veio a ser estabelecida mediante a influência filosófica greco-romana, subsequente à adesão romana imperialista após 325 d.C. Veremos que, ao contrário dessa falácia infundada, os mais antigos bispos e prestigiados cristãos na Igreja Primitiva já advogavam em seus tratados em favor da divindade trina. Temos aqui a Didaquê, que foi escrita entre 50 e 80 d.C., datada desse período. No capítulo 7, parágrafos de 1 a 3, lemos: batize em água corrente em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se você não tiver água corrente, batize em outra água. Na falta de uma ou de outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui na Didaquê podemos claramente ver que muito cedo na Igreja Primitiva, antes do final do primeiro século, as pessoas já eram estimuladas a batizarem na forma trinitária, confessando seus pecados na presença do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Afinal, o batismo tinha e tem como finalidade uma finalidade clara. Era para o perdão dos pecados, mediante a autoridade do nome a quem o batizado professava. Eis, portanto, a unidade perfeita da Trindade, no momento único onde é celebrado o perdão dos pecados para início de uma nova consciência de fé. Temos em Inácio de Antioquia, que viveu entre 35 a 105 d.C. Na sua Epístola aos Magnésios, capítulo 3, parágrafo 2, lemos: sede sujeitos aos bispos e uns aos outros, como Jesus está sujeito ao Pai, segundo a carne, e os apóstolos sujeitos a Cristo e ao Pai e ao Espírito. Ora, Inácio de Antioquia, que foi aluno do apóstolo João e conhecera também o apóstolo Paulo, ele próprio diz que os apóstolos estão sujeitos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, colocando-os no mesmo patamar de autoridade e igualdade em plenitude. Mais uma vez, Inácio de Antioquia, agora no capítulo 13, parágrafo 1, carta aos Magnésios, ele diz: cuidai de permanecer firmes nas doutrinas do Senhor e dos apóstolos, para que tudo quanto fazeis caminhe bem na fé e na caridade, no Filho e no Pai e no Espírito. Temos Teófilo, que viveu ali, escreveu por volta de 180 d.C., em sua obra Teotólicos. Podemos ler: os 3 primeiros dias da criação foram figuras da tríade, isto é, de Deus, de seu verbo e de sua sabedoria. Aqui o bispo de Antioquia, Teófilo, faz uma analogia dos 3 primeiros dias da criação com a Trindade divina. Ele usa o vocábulo tríade, a mais antiga referência a essa palavra na literatura primitiva, conseguintemente demonstrando que Deus é, em sua essência, trino, no Pai, no Verbo, que é o Filho, e na sabedoria, descrita na própria obra de Teófilo, mais tarde, como o próprio Espírito Santo. Temos agora Aristides, que é um apologista de Atenas, que escreveu por volta de 120 a 140 d.C., um bispo muito antigo, um grande exegeta e apologista da fé cristã,
Em sua obra Apologia 15, parágrafo 2 e 11, ele disse: Este teve 12 discípulos, os quais, após sua ascensão aos céus, percorreram as províncias do império e ensinaram a grandeza de Cristo, de modo que um deles percorreu aqui mesmo, pregando a doutrina da verdade, pois conhecem o Deus Criador e Artífice do universo em seu Filho unigênito e no Espírito Santo, não adorando nenhum outro Deus além deste. Aqui temos um pronome no singular. Esse antigo apologista cristão de Atenas declarou que Deus, o Pai, é conhecido em seu Filho unigênito e também no Espírito Santo. Com isso, ele revela o caráter substancial das três pessoas da Trindade. Encerra dizendo que os cristãos não devem adorar nenhum outro Deus além deste, o que se entende que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são classificados em unidade perfeita. Agora temos na obra de Atenágoras, um apologista cristão que escreveu por volta de 175 d.C., súplica em favor dos cristãos. Em sua obra, capítulo 10, parágrafo 13, lemos: Assim, pois, suficientemente resta demonstrando que não somos ateus, pois admitimos que um só Deus incriado e eterno, invisível, impassível, incompreensível, imenso, apenas pela inteligência compreensível à razão. Quem, portanto, não se surpreenderá de ouvir chamar de ateus aqueles que admitem um só Deus Pai, um Deus Filho e um Espírito Santo, que demonstram seu poder na unidade e sua distinção na ordem? É muito claro. Aqui temos também uma obra de Pseudo Clemente aos Coríntios, que é datado ali entre 150 d.C. No capítulo 46, parágrafo 6, lemos: Por acaso não temos um só Deus e um só Cristo e um só Espírito de graça derramados sobre nós? A verdade, agora Atenágoras mais uma vez declara, a verdade, o mesmo Espírito Santo, que faz-nos que fala profeticamente. Dizemos que é uma emanação de Deus emanando e voltando como um raio do sol. Mais uma vez Atenágoras descreve: E estando o Filho no Pai e o Pai no Filho, em unidade e potência de Espírito, o Filho de Deus é inteligência e verbo do Pai, realmente uno, não pode menos de maravilhar-se ao ouvir chamar ateus aqueles que admitem um só Deus Pai, um Deus Filho e um Espírito Santo, mostrando sua potência na unidade e sua distinção na ordem. Nos movemos pelo só desejo de chegar a conhecer ao Deus verdadeiro e ao Verbo que está nele. Qual é a comunhão que há entre o Pai e o Filho? Que coisa seja o Espírito? Qual é a unidade de tão grandes realidades e a distinção entre os tais, unidos, o Espírito, o Filho e o Pai? Agora, Irineu de Lyon, que viveu entre 130 e 200 d.C., o mais importante e ilustre bispo do segundo século, escreveu: Os presbíteros, discípulos dos apóstolos, ensinam que este será a ordem e providência para os que se salvam, bem como quais são os degraus pelos quais se ascende. Pelo Espírito subimos ao Filho, e por este ao Pai, e o Filho ao final entregará a sua obra ao Pai. Mais uma vez, Irineu de Lyon, por volta de 180, declarou: Tenho aqui a regra de nossa fé, o fundamento do edifício e a base da nossa conduta. Deus Pai, no criado, limitado e invisível. Único Deus criador do universo. Este é o primeiro e o principal artigo. O segundo é o Verbo de Deus, o Filho de Deus. Jesus Cristo nosso Senhor, que se apareceu aos profetas, segundo o desígnio de sua profecia e segundo a economia disposta pelo Pai. Por meio dele foi criado o universo. Ademais, ao fim dos tempos, para recapitular todas as coisas, se fez homem entre os homens, visível e tangível, para destruir a morte, para manifestar a vida e restabelecer a comunhão entre Deus e o homem. E como terceiro artigo, o Espírito Santo, por cujo poder os profetas profetizaram e os pais foram instruídos no que diz respeito a Deus, e os justos foram guiados pelo caminho da justiça, ao que, ao fim dos tempos, foi difundido de um modo novo sobre a humanidade por toda a terra, renovando o homem para Deus. Agora Tertuliano, que viveu entre 140 e 200 d.C., declara: Nós oramos pelo menos 3 vezes ao dia, porque somos devedores de 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais uma vez Tertuliano declara: Enquanto o mistério da dispensação está guardado, que distribui a unidade na Trindade, colocando em ordem as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3, entretanto, não em condição, mas em ordem, não em substância, mas em forma, não em poder, mas em aspecto, mas ainda assim um na substância, uma condição e um poder, e acima de tudo ele é um único Deus, e sobre essas formas e aspectos
é reconhecido pelo nome do Pai, Filho e Espírito Santo. É muito claro o Tratado de Tertuliano. Mas uma vez Tertuliano declara, a igreja mesma é o Espírito mesmo, dentro da qual está a trindade da única divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hipólito de Roma, que viveu entre 170 e 236 depois de Cristo, declara, nós conhecemos ao Pai por meio da palavra encarnada, também acreditamos no Filho e adoramos ao Espírito Santo. Uau! Cipriano, que escreveu por volta de 200 a 258 depois de Cristo, declarou, o Senhor diz, eu e o Pai somos um. E outra vez está escrito referente ao Pai, o Filho e ao Espírito Santo. Estes três são um. Agora citando o texto de 1 João 5, parágrafo 7. Conclusão final. Existem várias outras referências patrísticas anteriores a qualquer concílio constantinopolitano, mas penso que essas várias passagens extraídas dos pais entre 50 e 200 depois de Cristo, 250, já são mais do que suficientes para fundamentar a doutrina da Santa Trindade como de origem cristã primitiva e, o mais importante, apostólica. Em contraponto, essas evidências textuais refutam as mentiras engendradas por unitaristas até o presente momento, quando dizem que tal doutrina é uma miscigenação com a filosofia greco-romana e que não remonta às primeiras comunidades cristãs. Muito pelo contrário, pelo fato dos discípulos diretos dos apóstolos, como Inácio de Antioquia, a própria Didaquê, Aristides e Irineu, defenderem a santa doutrina da Trindade. Isso já demonstra a sua ortodoxia inabalável e que reporta sua essência e fé apostólica, sem subtração e nem acréscimos. Ao contrário desse arcabouço histórico-eclesiásticos, os opositores dessa doutrina fundamental do cristianismo nasceram há poucas décadas atrás e agora arrojam para si a exclusividade de uma pífia revelação que só engana os insubordinados e inconstantes, que vagueiam atrás de mensagens sensacionalistas e místicas. É isso aí. Crítica textual em defesa da fé cristã.